Bom, então, boa noite a todos aí, pessoal. Hoje eu quero fazer um pouco uma revisão mais uma atividade relacionada à avaliação nossa que vai acontecer na próxima semana, tá? Inclusive, preciso do acompanhamento de vocês aí para a gente estar podendo resolver e entender essa questão aí, tá? Vamos lá? Então, só lembrando, né, na aula de ontem, da semana passada, né? A gente desenvolveu então nessa curva aqui, que é uma curva, deixa eu aumentar o zoom aqui, é uma curva côncava, né? Tem esse buraco aqui. A gente então resolveu a situação do cálculo da curva aqui vertical, tá? Como que foi feito então? Só para relembrar, né, vocês aí da situação. A gente tem então essas duas retas, né? E a gente com a inclinação ali do meu terreno também, tá? Então essa aqui tem uma rampa de menos 3% e uma rampa de 4%, tá? O negativo significa então que está descendo, o positivo subindo aí, tá? Então a gente chama isso aqui de contra-rampa e isso aqui de rampa, tá? Na hora de calcular, eu tenho os estaqueamentos, né? Esses estaqueamentos aqui eles estão, né, de forma inteira. Eu tenho que calcular qual que vai ser meu L mínimo, né? Qual que vai ser o estaqueamento mínimo para poder gerar essa curva. Então, por isso que eu tenho que fazer aquele cálculo do L mínimo lá. Tem que calcular o K, né? Achar os parâmetros para verificar qual que é o mínimo de raio, né? De rampa ali que eu vou estar utilizando nesse tipo de exercício. Então, a gente calculou, a gente fez os cálculos para poder chegar nesse caso aqui, onde a gente teria essas cotas, né, as estacas do 545 até o 551, tá? Então a gente fez, primeiramente a gente tentou calcular a distância, né, entre, né, o meu trecho aqui. A gente desenvolveu ela então através de estacas. Então eu tenho aqui a estaca 557 e eu sei que o meu ponto intermediário aqui está no 548, então eu diminuir um do outro, subtrai aqui, multiplica por 20, eu tenho essa distância total. E aqui eu pego esse menos esse, eu vou ter a distância total. Na hora que eu tenho essa distância total, com essa distância eu consigo calcular inclusive as cotas, né, altimétricas dos meus outros pontos, tá? Através da relação lá do meu triângulo retângulo, né? Se eu tenho a distância horizontal e multiplico pela minha declividade, eu vou conseguir achar o meu H, tá? Que seria a minha cota ali daquele determinado ponto. Então, na aula da semana passada, a gente desenvolveu essa metodologia, onde a gente calculou todas as cotas, né, desse ponto, desse ponto. Esse ponto foi formado. Com isso, eu consigo calcular a cota desse cara. Calculando a cota desse cara, eu consigo calcular a cota desse outro cara. Porque eu tenho a distância e eu tenho a inclinação da rampa. Então, distância vezes a inclinação da rampa vai me dar altimetria. Esse cara menos esse vai me dar esse, e esse cara somado com essa distância vertical aqui vai me dar esse outro cara. Então, é por isso essa necessidade de entender, né, todo o sistema para poder estar calculando esse cara aí. Então, a metodologia foi essa. A gente calcula primeiro a quantidade de estacas do todo, né? Depois a gente calcula as estacas, né, do trecho inicial, primeiro o trecho 1 e depois o trecho 2, tá? Aí a gente calculou ali as distâncias desses trechos. Depois, com a distância, o cálculo da inclinação, né, a gente consegue calcular o nosso J, que seria essa diferença, né, esse delta relacionado à questão da inclinação das minhas rampas. Então, um menos a outra vai me dar, inclusive, a situação, se é positiva ou se for negativa, a gente vai ter uma curva côncava, e se for positiva, a gente vai ter uma curva convexa, tá? Para exatamente ver qual forma que a gente vai aplicar. Se tem esse K aqui para convexa e a gente tem esse K aqui para côncava, tá?
onde a gente trabalha, né, relacionado com a questão da distância, né, de parada, né, que é a questão de segurança, e aplica demais formas aqui para poder, o nosso objetivo principal é chegar nessa equação da parábola aqui. Porque através dessa equação da parábola, eu vou conseguir calcular as cotas desse miolo aqui, ó, que é o meu objetivo. Aqui, então, é simples as cotas, calcular as cotas aqui é simples. A dificuldade é calcular as cotas nesse intervalo aqui, nessa situação, né, que é esse miolinho aqui. Então, a gente tenta calcular as cotas desse intervalo utilizando essa função aqui. Por isso, a necessidade de ter esses valores, onde o meu x vai ser, né, aqui, por exemplo, a gente chama esse cara de zero. Então, meu x aqui vai ser 0, depois aqui vai ser 20, aqui vai ser 40, aqui vai ser 60, aqui vai ser 80, 100, 120. Então, eu vou alimentando e vou, com isso, achando a diferença de nível ali, que seria o meu ponto y, tá? E no final ali, calculo o PCV, né? A gente vai calcular o PIV e o PTV, que seriam as cotas de cada um desses pontos, utilizando, que são os pontos notáveis da minha curva, e gerando, né, a planilha de serviço, que foi o que a gente fez aqui na sequência. Essa planilha de serviço, então, ela funciona aonde eu jogo as estacas. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aonde eu jogo as minhas estacas, 541 a 554, são todas as estacas que estão lá. Eu vou identificar onde que inicia a minha curva, né, o meu meio e o meu final. Então, nesses 3 pontos aqui, né, eu vou ter um prolongamento da minha cota X. Então, na hora de calcular, pessoal, a cota X, que foi o primeiro ponto, ele foi dado. Ponto inicial. Né? Meu PP, a gente chama até de ponto de partida. Meu PP foi dado. Se ele foi informado, eu da minha reta aqui, era como se eu prolongasse essa reta desse cara aqui, ó. Eu venho aqui e faço isso, ó. Tá? Tô prolongando esse cara. Então eu vou calcular todas as cotas nesse intervalo. Como é que calcular a cota nesse intervalo aqui? Cada diferença de nível aqui, cada estaca vale 20 metros. Se cada estaca vale 20 metros e eu tenho uma inclinação de menos 3%, se eu multiplicar 20 por 3 dividido por 100, eu vou ter, então, quanto que eu vou ter de desnível a cada 20 metros. Então, eu vou ter uma relação matemática aqui. No caso aqui, eu calculei, deixa eu ver aqui qual o valor que a gente tinha achado na hora aqui. A gente calculou aqui que no trecho 1, né, é menos 0,6. Então, eu vou estar descendo 60 centímetros a cada estaca. Tá? Então, por isso que eu peguei a cota inicial e fui retirando 60 centímetros em todas elas. Então, até aqui, ó, até meu PTV, são valores onde eu tirei 6 centímetros a cada estaca. Então, né, 60 centímetros, deixa eu colocar aqui 60 centímetros, melhor, né? Vamos colocar a unidade que está aqui, 0,6. Então, eu tirei 60 centímetros em todas elas. Então, basta pegar esse primeiro de tirar 60, vou tirando 60 aqui, e fecho até esse cara aqui, até o PTV, eu vou fazer um prolongamento da minha reta. Então, essa reta ela tem que estar prolongada até aqui, ó, tá? Para poder fazer os cálculos, porque eu vou ter os cálculos dessa reta, e depois eu vou jogar na minha planilha lá, na minha fórmula, as distâncias dessa reta até essa parábola. Então, por isso que eu faço o prolongamento aqui, tá? E na minha planilha de serviço eu calculo a cota até o PTV. Então, eu considero isso aqui uma rampa só. Era como se a minha rampa ela fosse até aqui, ó. Até aqui. Para poder fazer os cálculos. Porque senão ia ter que quebrar em duas retas. Ia dar uma parte, né? Eu ia ter uma parábola mais complexa aí para a hora de calcular. Então, por isso que a gente faz o prolongamento dessa reta e calcula todas as cotas nessa reta. Foi o que a gente fez. Calculou todas as cotas, apenas tirando 60 centímetros de cada uma delas. Então, dá 541 para 542, tirei 60 centímetros. Por aí vai, fui tirando 60 centímetros até o final. Chegou aqui. Feito isso, eu vou colocar a distância de cada um aqui, né? Só
representar 0,20, por aí vai, é de 20 em 20. E a equação minha, ela vai ser em cima da minha curva, né? Então, ela vai começar no meu PCV. No meu PCV inicial, o valor, né? A gente vai reinicia, tá, pessoal? Então, o meu valor na função, a função é x ao quadrado aqui, eu vou começar nesse cara aqui com o x valendo zero. Então, 0 ao quadrado vezes esse número vai dar zero meu y. Então, depois eu vou chamar aqui de 20. Então, essa numeração que está aqui é só para representar, porque na verdade eu vou trabalhar como se meu x aqui fosse zero, aqui fosse 20, aqui fosse 40, aqui fosse 60, 80, 100, 120. Então, eu calculo, né, jogo na equação, nessa equação aqui, então, todos esses valores. Quando for 20, vai valer, quando for 20, 20 ao quadrado multiplicado por isso. Aí vai dar esse cara aqui, ó, 0,12. Depois aqui eu pego 40, 40 ao quadrado vezes 0,0029. Aí eu vou achando todas essas cotas aqui. Depois que eu achei todas essas cotas aplicando a fórmula, né, usando o x como 0 a 120, eu venho e somo com a cota de grade, com a cota da linha ali, né, da minha rampa. Então eu pego esse cara com esse somado, o resultado eu jogo ali. Depois eu pego esse cara, somo com esse, o resultado eu jogo ali. E por aí vai. Então depois eu pego esse outro cara e vou fechando o grade até o meu PTV, que é o meu ponto final da minha curva, né? Feito o ponto final da minha curva ali, agora esses outros caras aqui já vão ser a própria cota da minha rampa. Qual que seria a cota da minha rampa? Vai ser essa cota aqui, né? Mais a declividade da minha rampa vezes a distância, que é 20 metros. A distância é 20 metros. Vezes a declividade. Então, qual que é a declividade do segundo trecho? Cadê o... Vou pegar aqui. Aqui. Qual que é a declividade do segundo trecho? 4% positivo. Então, 4 sobre 100. Então, é 20 vezes 4 dividido por 100. Quanto que vai dar esse cara? É esse número aqui que a gente chegou a representar, ó. 4 dividido por 100 vezes 20, 0,8. Então, eu vou subir 80 centímetros. Então, eu pego esse cara, somo 0,8. E somo 0,8 em todos os outros. Eu vou somando 0,8 até chegar na minha estaca final aí do projeto como um todo. Então, eu trabalho, né, com essa equação aí, essa nota de serviço, ela é desenvolvida dessa maneira aí, tá? A gente vai calculando a nota de serviço, então primeiramente a gente prolonga, calcula a questão né, faz o prolongamento desse cara, calcula os parâmetros da minha curva, né, da minha equação, calculei os parâmetros da minha equação, jogo na planilha, calcula a cota desse cara aqui, depois calculo a equação e vou fazendo o procedimento para poder chegar nessa coordenada de grade aqui, que é a coordenada do meu projeto, é onde que vai estar a altimetria de todo o meu projeto, tá bom? Beleza, pessoal? Ficou claro esse exercício, né? Esse exercício a gente pode dar esse assunto como encerrado, né? Tranquilo, professor. Beleza. Aí, pessoal, hoje eu até tinha... Deixa eu voltar aqui. Eu até tinha informado, não sei se vocês chegaram a desenvolver, se deu tempo, vocês estão em correria com relação à semana de prova, mas deixa eu ver se é isso aqui. Acho que é isso aqui. Isso aqui. Esse exercício a gente chegou a fazer o início dele lá na semana retrasada, se não me engano, tá? Que era... Vou dar um zoom aqui que não foi não. Que era o quê? Calcular
né, da convexa, eles fizeram da côncava e calcular a nota de serviço da convexa, tá? Que seria essa nota de serviço desse cara aqui. Então, vamos lá, vamos tentar entender essa metodologia aqui também, né? A gente chegou a desenvolver, inclusive, esse exercício ali na aula passada, numa aula passada, mas vamos elaborar a nota de serviço dela, porque aí, né, vocês vão ficar aptos aí a fazer os dois tipos, né, de exemplo, tá? Então, vamos primeiro calcular os elementos, tá? Os elementos, então. Aqui está falando, então, aqui foi dado a cota inicial. Espera aí, pessoal, aqui deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Então, aqui foi dada a cota inicial. Então, amarela aqui. 645, ok? E 37. Com isso, eu consigo calcular a cota desse cara e consigo calcular a cota desse cara, tá? Através, né, utilizando aí a questão da inclinação. A inclinação é 2,5% e aqui a inclinação é igual a 4%. A gente tem aqui a questão das estacas, né, que a gente viu na aula passada. Aqui, então, tem, né, a divisão aqui seria uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui são 140 metros. 7 estacas vezes 20, né, 140 metros. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estacas vai me dar 160 metros, tá? Então tá aí, eu tenho 160 metros, 140 metros na minha divisão aqui, onde, né, e a estaca intermediária aqui, o meu PIC, meu PI vai estar relacionado à questão aí do 357, beleza? Então, beleza, a primeira coisa seria calcular o nosso D1, D2, estou fazendo mais rápido que a gente já fez isso numa aula passada, calculando, um vale 140, o outro vale 160, e depois, né, calcular as cotas. Eu posso estar trabalhando com o cálculo da cota nesse ponto aqui. Como que funciona a cota nesse ponto? Eu tenho inclinação de 2,5 e eu tenho a distância de 140. Então, basta, né, calcular aqui a cota, eu vou estar trabalhando com 140 vezes... Opa, essa cor não ajuda. 140 vezes 2,5 dividido por 100. Então, com isso, eu vou estar calculando, né, a diferença de nível desse cara para esse aqui, tá? Aplicando essa metodologia aí, que vai dar 3,5 metros. O que significa 3,5 metros? Significa, então, que eu vou pegar esse 3,5, somar com esse cara aqui, né? 645,37, eu vou obter lá o ponto mais alto ali que eu quero, né? Que vai dar 645,37 mais 3,5. Deu 648. Cadê aqui? Não, aqui vai atrapalhar se eu colocar aqui. Aqui vai dar 648. Deixa eu jogar aqui mesmo, fica melhor. 648,87. E agora, se eu quiser calcular a cota desse cara para esse aqui, basta então, né, eu aplicar a mesma ideia, onde eu vou ter 160 multiplicado por menos 4 dividido por 100, e com isso eu vou achar o valor do segundo trecho, que vai ser 160 vezes menos 4 dividido por 100, e esse cara aqui vai dar menos 6,4. Então, menos 6,4 metros. Que no caso aqui... Oi? Alô? Alguém?
Não? Então, aí a gente calcula, então, a cota do ponto final também da mesma forma. Eu pego esse cara aqui, diminuo 6,4, eu vou ter o valor ali, que vai dar 642. Se tiver digitado alguma coisa errada, vocês me avisam, pessoal. 0,47. Então, tá? Com isso eu calculo as cotas ali daqueles pontos, né, originais aí, tá? Aí eu calculo o meu J, né? O meu J vai ser então a diferença da rampa 1 para a rampa 2. Lembro sempre de tomar cuidado com a questão dos sinais. Então, o meu primeiro ponto vale 2,5, né? O meu segundo, ele vale menos 4. Então, tem o menos já. E ele vai ter o menos novamente. E o meu J, então, vai dar aí o valor de 6,5. Isso em porcentagem, tá? 6,5%, que é igual a 0,065, tá? Deu maior que zero? Deu. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma curva... se o J é maior que zero, eu vou ter minha curva convexa, tá? Então, tá lá minha curva convexa realmente. Então, eu vou aplicar qual fórmula? A fórmula desse K aqui, ó, onde eu tenho a distância de parada, que é 100 metros, dividido por 412. Então, eu consigo... Aí, agora, é sair fazendo a sequência. Tá? Vou achar o meu valor K, porque se eu não achar o valor K, eu não consigo chegar no L mínimo, né? Então, qual que seria meu K? Seria 100 ao quadrado dividido por 412, tá? Que vai dar aí... A gente já fez esses cálculos na aula passada, né? Deixa eu jogar o texto aqui. Vai dar 24,272, tá ok? Então, esse valor aqui, eu pego ele e jogo na minha equação do L mínimo. Eu vou ter 100 vezes o meu J, que vale 0,065, vezes o meu K. Meu L mínimo aqui, né, calculando ele, deixa eu ver o cálculo dele aqui, a resposta dele. Meu L mínimo aí deu 155 metros. Aí eu vou pegar o que? A estaca mais próxima, que é 160, né? Se eu estou com 155, 57, eu vou trabalhar então com uma estaca de 160 metros. Então, na hora de desenhar esse cara, tá? Só relembrando, pessoal, eu pego o meio aqui e vou jogar, ó. Essa cor não. Deixa eu pegar uma cor que dá evidência aqui. Então, eu pego meu miolo aqui e vou jogar. 1, 2, 3, 4. 4 estacas para cá, que vai dar 80 metros. E 1, 2, 3, 4 estacas para cá, que vai ser esse cara aqui também. Então, aqui está o meu meio. Então, isso significa então que a minha curva, ela vai começar aqui e vai terminar aqui. Então, ela vai ser dessa forma aqui, ó, né? Alguma coisa desse tipo, tá? Então, agora, eu vou calcular os parâmetros, que seria o R, calculo E, calculo Z e calculo, né? Com isso, eu vou, né? O meu objetivo aqui é a gente chegar nesse cara aqui, ó. Deixa eu pegar essa equação aqui, tá bom? Aí a aplicação de fórmula, né? A gente já fez esses cálculos, não vou fazer. Você já tem ele desenvolvido, né? Aonde eu vou calcular aqui o L vai ser o 160, o J o 0,06, calculei o R. O R, eu tenho o J, tenho o L também dividido por 8, também calculo. O Z, 4 vezes o E eu calculei ele aqui, ó, tá?
dividido por L ao quadrado. Com isso, né, fechando esse conceito como um todo, eu vou chegar na minha equação y é igual a z vezes x ao quadrado. Então, eu fui fazendo todos os procedimentos para chegar nesse objetivo aqui. Na aula da semana retrasada, a gente chegou nesse passo onde a gente achou a equação do y. Deixa eu escrever ela para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui. Y é igual. Tais foi a resposta que tinha dado aquele dia. 0,000203125. Isso tudo vezes o x ao quadrado, tá ok? Isso aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui em negrito. Tá, 1,14. Então, essa é a nossa fórmula, nossa parábola, tá? Então, até aí a gente fez na última aula, na penúltima aula. Então, e agora? Agora eu tenho que fazer a minha planilha de serviço, tá? Depois que eu vi, eu coloquei isso aqui tá errado, isso aqui não precisa, tá, pessoal? Coloquei isso aqui a mais. Esquece esse trechinho aqui. Vamos preencher a planilha aqui. Aonde que tá? A primeira coisa que eu tenho que bater o olho aqui, eu tenho que colocar meus pontos notáveis, tá? Aonde que vai estar meus pontos notáveis aqui nessas curvas, né, nessa planilha, pessoal? Quais são os pontos notáveis que eu tenho que lançar aqui? Na estaca 353, 357 e 361. Ótimo, 353. Perfeito, que é exatamente essa aqui. A estaca 357. E a minha estaca 361. Então, sempre é bom marcar. Aqui eu vou chamar, então, de meu PCV. Aqui eu vou chamar... Deixa eu colocar o texto que fica melhor. PCV. Eu vou ter meu PIV aqui. Por fim, eu vou ter meu PTV aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar para facilitar minha planilha. Aqui, normalmente, a gente chama de ponto de partida, a gente chama aqui de PP, para a gente ter como referência, tá? Essa é a minha origem. Então, tá aí. Lancei esses valores, né? Lancei os pontos de interesse. O que isso aqui já vai me ajudar? Significa que eu vou ter que calcular, nesse caso aqui, a cota, levando em consideração, né, a minha curva, até aqui, ó. Até aqui eu tenho que calcular essa cota aqui, ó. Como que eu calculo essa cota? A cota do primeiro ponto, ela foi dada. 645,37. 645,37. Então, beleza. Como é que eu faço para calcular as cotas dos demais pontos, então, pessoal? Já dei a primeira. Como é que faz para calcular as cotas do 51 até o 61? Vai somando a inclinação, né? Isso, mas na verdade não só a inclinação, eu tenho que calcular a diferença de nível, né? E como que calcula a diferença de nível para os casos, para esse caso aqui de que está subindo? Como é que calcula a diferença de nível de cada estaca? Alguém lembra? Falei no início aí. Multiplicando a distância pela porcentagem. A distância de cada estaca é 20 metros, não é isso? Confere? E eu tenho 2,5 dividido por 100. É isso então, pessoal? Isso, que aí vai dar
0,5. Perfeito, obrigado. Então, significa aí que o meu DN, então, vai valer 0,5 metros, tá? No meu passo 1. Esse aqui é na minha primeira situação. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Somar 50 centímetros em todos eles. Então, é só sair somando, tá, pessoal? Então, cálculo simples, só tomar um certo cuidado. Deixa eu mudar aqui a fonte. Voltar para 12 aqui, senão vai encavalar. Então, basta somar, ir somando aí 50 centímetros. Então, aqui vai ser 645,87. Aqui vai ser 646,37. Aqui continua 646, mas vai ser 0,87. Então, aqui, esse aqui nem precisa de calculadora no início, pelo menos, né? 647,37. 647,87. Se eu pular algum aí, vocês dão um grito aí. Aqui vai para 648,37. Aqui vai para 648,87. 649,37. 649,87. 650,37 e por último 650,87, ok? Paramos aí. Até aí tranquilo, né? Beleza. Aí aqui, se vocês quiserem só completar, é só colocar 0, 20, 40, 60, 80 e por aí vai, tá? E até o final. A equação, aonde que eu entro com o cálculo da minha equação aqui nesse caso? Como eu falei para vocês, eu tenho que prolongar. Então, esse prolongamento, ele vem aqui, ó, até aqui, tá? Que meu eixo X, ele vai ser exatamente esse cara aqui, e o meu eixo Y vai ser esse cara assim, ó. Então, funciona dessa forma o meu sistema da parábola. Eu vou ter o X, vou ter o Y, para poder estar calculando essa parábola aqui. Então, eu tenho que prolongar esse cara, por isso que eu prolonguei até aqui, ó, meu PTV, tá vendo? Minha curva veio até aqui, né? E agora eu tenho que calcular, então, nesse intervalo aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho que calcular minha equação. Aqui não precisa, aqui não precisa. Então, eu vou trabalhar com essa equação aqui, tá? Para poder calcular as minhas diferenças de nível. Então, eu vou lá e jogo na calculadora. O PCV é o ponto inicial, então eu chamo esse cara de zero, tá? O x meu vai ser zero. Na hora de jogar na calculadora vai ser zero. Zero ao quadrado vezes esses caras vai me dar o resultado de zero aqui. Vamos começar aqui a escrever aqui então. Então, meu primeiro caso aqui vai ser zero. Ok? Segundo caso, eu vou jogar quanto na calculadora? Meu x vai valer quanto? 20. 20. Então, 20 ao quadrado vezes esse número aí, tá? 0,08125. 0,08. Ótimo. Negativo, não é isso? Confere? Isso. Então, menos 8 centímetros daquele ponto. Perfeito. Aí depois eu vou só mudando. Agora eu jogo 40, depois 60 e por aí vai. Quais são os valores aí? 0,325. Menos 0,325, ótimo. Menos 0,73.
Coloquei o 2 aqui. Menos 1,3. Menos 1,3, ótimo. Menos 2,03. Menos 2,93. Ok. Menos 3,98. Menos 5,2. Menos 5,2. Ok. Então, viram como, assim, a princípio, na primeira aula, vocês devem ter tomado um baque, assim, de como calcular. Depois, a gente vai destrinchando a atividade, vocês vão verificando que, né, entendeu uma vez, você consegue desenvolver os exercícios todos que estão lá na lista. Então, basta vocês assimilarem essa situação. Agora tá facinho. Como é que faz? Eu vou pegar a cota de grade, a cota do X que eu calculei, e vou somar. Aqui eu vou repetir, né? Os 3 primeiros casos aqui eu repito, então esse vai ser o mesmo, esse vai ser o mesmo, esse vai ser o mesmo. A partir daqui eu vou fazer o somatório desse com desse com esse. Então era como se eu estivesse pegando essa cota aqui, pessoal. Eu estou pegando essa cota aqui, ó. A minha cota está aqui, ó. Por exemplo. E eu estou na estaca 2. A estaca 2, ela me fala que eu tenho que descer 8 centímetros. Então, eu tô achando aqui, ó, eu estou lá em cima, na reta, e eu estou achando o ponto lá embaixo. Depois eu vou ter na estaca 3, menos 0,3, menos 0,32. Então, aqui, ó, já estou descendo 0,3. Até eu chegar à última cota aqui, ó, que seria essa cota final aqui, ó, isso tudo aqui, para vocês terem uma ideia, vale 5,2, que seria a distância entre a minha reta, eu fui muito, né? Aqui, né? É a distância dessa reta aqui até esse ponto aqui, ó. Então isso aqui vale 5,2 metros. Seria essa diferença, tá vendo? Então faz um pouco de sentido. Esse valor ele vai aumentando porque aqui eu estou tangenciando e aqui a minha curva está descendo. Então esse valor, a tendência dele ele ia aumentando. Então começou com 0, foi para o 0,8, chegou ali no meu PIV, ele vale 1,3. Então aqui, ó, vale 1,3 metros, tá? E até o final, onde que vale 5,2. Então, basta eu pegar essa coluna aqui, somar com essa coluna aqui, eu vou ter as coordenadas desse ponto aqui, então. Então, aí eu vou lançando as coordenadas aqui. Aqui vamos repetir, vamos preencher esse cara aqui, bacaninha. Aqui vai ser o mesmo valor, 646,87. O de baixo vai ser 647,37 menos 0,08, não é isso? Vai ser 647,29, é isso? Isso. O de baixo vai ser 647,87 menos 0,32. 647,55. 55, ótimo. 647,64. 647,64. 647,64, ok. 647,57. 57, ok. 647,34. Certo. 646,95. 646,95, ok. 646,4. Não, 646,39. 39, 645,67. Ótimo. Obrigado, Rafael. Então, achamos todas essas cotas, né, utilizando a fórmula, sair da curva. Aí agora eu aplico, né, eu vou aplicar aqui a questão da inclinação. A inclinação agora é menos 4%, né? Então eu tenho a cota nesse ponto aqui já, ó.
eu tenho as cotas desse ponto aqui, ó. Para calcular a cota desses outros aqui, basta eu multiplicar o 20, né, vezes o meu 4%, que seria calcular o meu DN do ponto 2. Então, vamos calcular o DN do ponto 2. Ele vai ser igual a 20 vezes menos 4 dividido por 100. O meu DN aí vai dar, então, quanto que dá o DN? 0,8. Menos 0,8 metros. Então, basta eu pegar, então, 0,8 e sair tirando 0,8 de cada um desses. Então, vai ser 645,67 menos 600, menos 0,8. Vou tirar 80 centímetros, tiro 80 centímetros aqui e vou calculando aí para os demais. Vamos fechar esse cálculo aqui, então. Pode falar, professor? Pode, por favor. 644,87. 644,07. 643,27. 642,47. 642,47 o último. Então, vamos ver se está certo esse caso aqui, então, né? O último está dando 642,47. Para estar certinho, eu posso, né, achar, inclusive, a gente tinha, né, a gente consegue calcular a cota desse cara aqui, ó, somando, né, os 140, multiplicando por 2,5, a gente chega nesse valor. Acho que a gente até calculou ele aí. Não lembro se eu coloquei ele aqui em algum lugar. Achou. Aqui, aqui, ó, a gente já tinha feito o cálculo, né? Aqui, ó, 642,47. Então, bateu com aquele cálculo inicial que a gente tinha feito, tá vendo? A gente tinha feito o quê? A gente tinha calculado a diferença de nível desse cara para esse, e depois a gente tinha calculado, a gente tinha a cota desse cara, calculou a cota, depois jogou a diferença de nível para esse outro cara. Com isso, a gente chegou no 642,47, que é exatamente igual o valor que a gente calculou agora, né? Então, significa que a gente fechou toda a curva vertical, tá bom? Então, com relação à curva vertical, né, a avaliação nossa não vai fugir disso aí, tá? Vocês vão desenvolver toda a metodologia aí, toda a equação, tem a receita de bolo, né, que vocês viram, desenvolveu toda essa receita aí, gerar né, a planilha aí dessa maneira aí, tá ok? Ficou claro, pessoal? Assunto finalizado aí. Agora vocês têm um exercício para fazer que eu coloquei para vocês lá no sistema. Vocês têm os 4 exercícios desse aí que eu estou desenvolvendo. Então, basta vocês darem andamento nele aí, ok? Beleza. Você vai colocar a resposta depois, professor? Vou dar a resposta para vocês conferirem, tá? Aí agora, com relação à lista, então, para casa, vocês têm aí que estudar. Deixa eu pegar a lista aqui, quais são os exercícios desse conteúdo aí. Vocês têm a questão 16, 17, 18, 19 e 20 sobre esse assunto. Então, como lista de exercícios, vocês têm que agora estudar essa parte, né? A gente já fez 2 exercícios, agora é vocês, né, realizarem a atividade para poder ver quais são as dúvidas e tudo mais. Aí, pessoal, eu vou só... tem alguns exercícios ali que eu não passei toda a fórmula. Eu só vou mostrar para vocês como é que faz a resolução, para vocês entenderem a questão da superlargura para os demais exercícios, tá? Só acho que seria esse que vocês poderiam ter um pouquinho de dúvida na hora de realizar. Então, deixa eu compartilhar a tela dele aqui. Deixa eu ver aqui qual que é o exemplo.
Deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui. Tá? O conceito de superlargura, né, que a gente viu, ele é calculado utilizando essas equações aí, tá? Tem alguns exercícios, mas esse exercício é simples, ele é mais aplicação de fórmula, só para poder saber, né, verificar qual que é o mínimo que vai ser utilizado ali, né, no determinado trecho, né, qual que vai ser a largura que vai ser acrescentada. Então, o exercício ele pede o seguinte comunicado: calcular a superlargura sendo dados os seguintes elementos. A gente tem a largura do veículo, que vale 2,5 metros. A gente tem a distância entre os eixos do veículo, que é 6,50 metros. Né, então, né, foi dado aí o veículo, né, de referência. A distância entre a frente do veículo e o dianteiro, que vale 1,10. Então, isso aí seria... esses valores são de um veículo, né, de projeto, que foi definido para esse tipo de rodovia. Foi dado o raio da curva, que é 280 metros, a velocidade do projeto, que é 90 km por hora, e a quantidade de faixas, né, de tráfego, né, no caso aí, com 2 faixas. Como que faz, então, para calcular a superlargura para esse tipo de caso? Eu vou ter que achar, então, a folga lateral, que é essa... Oi? O slide não tem essas fórmulas mesmo, não, né? No slide? No slide, não. Então, beleza. Tá, e eu vou postar esse elemento aqui para vocês para ajudar lá com a resolução do exercício, tá ok? Obrigado. De nada. Aí, pessoal, então assim, a gente vai ter o GC, que ele é uma folga lateral, onde a gente vai aplicar a fórmula, né, o L mais o E ao quadrado sobre 2R. A gente vai ter que calcular o GF, que é o gabarito estático, utilizando o raio ao quadrado mais F vezes F mais 2E menos R. E a gente vai usar o FD, que é o gabarito de balanço, tá? Que é a velocidade sobre 10 vezes o raio, na raiz do raio. E a superlargura, então, vai ser essa fórmula aí, que seriam essas folgas, esses gabaritos aí, para poder identificar qual que é o valor. Vamos calcular isso aqui, que é um exercício rapidinho, mas é uma aplicação de fórmula, que aí vocês vão estar aptos a desenvolverem os outros também, tá? Então, vamos calcular o GC primeiro. GC vai ser igual ao meu L, 2,5, mais o E, 6,5 elevado ao quadrado. Isso aqui dividido por 2 vezes o meu raio. O meu raio aí vale 280. Ok? Aplicação de fórmula direta. Calculem aí e me fala o valor, por favor. R$ 2,58. 2,58 metros. Ok. Já chegamos no GC. O meu GL, ele é tabelado, tá? Então, vai depender da questão da folga da pista, né? A gente está com a pista de 6,50. Então, a gente pode estar trabalhando aí com o GL aí de forma tabelada. No caso aí, vale 0,75. Aqui é o meu... Como são duas pistas, a gente tem um LB de 6,6 metros. Então, a gente vai estar trabalhando com o valor do GL de
0,75, tá ok? Aqui foi dado o LB, que era 6,6, então eu vou estar utilizando a constante, o valor de 0,75. Então, eu já tenho aqui, o GC foi calculado, vale 2,58, ok. O meu GL vai valer, opa, 0,75. Agora vamos calcular o GF, que vai ser raiz do meu raio ao quadrado, 280 a 2, mais 1,10 vezes 1,10 mais 2 vezes 6,5, fecha parênteses, menos, aí está do lado de fora do raio, né? O meu R, que é 280, tá ok? Calculem para a gente aí, por favor. Menos 280. Meu aqui deu 0,028. Perfeito. 0,028 metros. Beleza, então já temos mais esse outro cara aqui que é o GF, 0,028. Vou pegar aqui a setinha. Agora a gente vai calcular o FD, onde a gente tem a velocidade, velocidade 90, dividido por 10 vezes a raiz do 280, ok? Então, esse cara aqui vai dar quanto? 0,54. 0,54, perfeito, exatamente. Então, com isso, eu vou pegar o 0,54 aqui. Cadê meu texto? Aqui. 0,54 aqui. E vou jogar nessa forma. O LB foi dado, né, pessoal? Cadê meu LB? 6,6. 6,6, ok. Então, quanto que vai dar aí minha super largura teórica, que a gente chama? Então, 2 vezes aí esses valores aqui, mais esse, menos o 6,6. Zero vírgula 628. 0,6268? 628, né? Isso. Tá. Vamos pôr aí 0,63 metros. A norma fala que tem que ser múltiplo de 20 centímetros. Não pode ser menos. Então, qual que vai ser o próximo aí? Quanto que vai ser minha super largura de projeto?
Tem que ser 80, né? Exatamente, vai ser 80 metros, 80 centímetros. Então, vocês têm mais uns 3 ou 4 exercícios desse aí, né, com relação a essa parte aí de cálculo da superlargura. Então, sempre lembrar que é múltiplo de 20, os parâmetros estão todos definidos lá na lista lá. Basta aplicar essa metodologia aí para poder calcular a superlargura de projeto, tá? De forma individualizada, tá ok? Acho que com isso vocês conseguem resolver aí as questões, deixa eu ver aqui, 11, 12, 13, 14 e a 15, tá? Beleza, então, deixa eu salvar isso aqui. Salvar aqui para colocar para vocês lá. Pronto, esse exemplo está finalizado. Professor, Oi, diga, Rafael. eu tinha uma dúvida na questão 7. Não sei se você conseguiria dar uma olhada comigo. Uma rodovia de classe 2, temos E máximo de 6%. Calcular a superelevação segundo o DNR. Tá, beleza então. Vamos falar sobre todas aí, depois a gente tenta tirar as dúvidas com relação à questão também. Tá ok, Rafael? Beleza. Deixa eu só fechar esse conteúdo aqui. Deixa eu ver se eu salvei a... Tá salvo. Salvou o exemplo completo para mandar para vocês também da aula de hoje. Pronto. E esse aqui a gente já tinha feito. Esse aqui... Só estou salvando o material aqui, pessoal, só para não... Esse foi o que a gente fez na aula da semana passada. Beleza, pode fechar. Exercícios preparatórios. Então, tá aí a nossa lista de exercício. Deixa eu passar aqui até agora o que já está liberado para vocês desenvolverem bem, né? Opa. Ó, pessoal, a questão número 1 é pesquisar, pesquisa, então correr atrás. E importantíssimo para o entendimento de vocês, a questão número 1, tá? A questão número 2 é a questão também do movimento retilíneo, né? Questão de teoria. Questão 3, força centrífuga e centrípeta, também bem tranquilo. A 4, como é feito o processo de tentar reduzir ou zerar a força centrífuga desse veículo em curva, né? Como que é feita essa desaceleração aí. Desaceleração não, como é que é feito para evitar essa mudança, né, de projeção ali do veículo, né, com relação à força. Questão número 5, quais são os fatores que delimitam a superelevação máxima? Então, vocês vão levantar, pesquisar quais são elas. A questão número 6 é a questão, né, de uma rampa ascendente, a gente calculou, fez um exercício 6 igual na sala de aula, onde a gente, acho que isso deve ter umas 3 semanas, né? Onde a gente calculou um exercício bem parecido com relação a isso. E amanhã a gente pode dar um gás nele. A questão número 7, que o Rafael estava
né, questionando aí a questão na rodovia classe 3, classe 2, aí foi dado o E máximo, né, que é 6%, a velocidade de projeto aí de 80 km por hora. Se uma curva tem raio de 400, calcular a superelevação a ser adotado, segundo o DNR, tá? O que você chegou a fazer nessa equação até agora, o Rafael? Então, é porque eu fui calcular o E aqui, eu achei 9%, 9,5%. Deu a mais, né? Que o Isso. máximo. Quais foram os parâmetros que você utilizou? Eu peguei o 80 km por hora, dividido por 127, vezes 1/400. Tá, não pode dar esse valor alto assim, não. Deu 9. Vou até fazer novamente aqui, quer ver? Oitenta. Você colocou. Ah, tá. Os Ah, 6%. não, deu 0,1259. 0,12. É, Então tá dando a mais ainda. isso. É porque esse 9 que eu falei é porque depois tem que tirar um coeficiente, né? Um F. Aí minha dúvida era mais nesse F, que aí que entrou esse 9 que eu estou falando aqui. Ah, sim. O atrito, né? Que você tá falando. Isso, é. Você chegou a jogar na fórmula utilizando o atrito ou não? Então, jogando na fórmula aqui, utilizando o atrito, a fórmula é 0,19 menos velocidade sobre 1.600. Uhum. Aí é que dá o 9,5 vezes 10 a menos 3. Tipo assim, muito pequeno, né? Tá dando. Não, tá. Não, no final deu 5 vezes 10 a menos 3. 9,5 vezes Ah, 10 a sim. menos 3. Ah, sim. Então tá dando 0,0. O final tá dando 9%, ou não? No final tá dando 11 pontos. O, você fala a superelevação, né? Uhum. Tá dando 0,1165. 11,65%, né? Ah, sim, não. A gente tem que rever ela direitinho aí. Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai fazer aula de. Eu vou fazer as aulas, tipo, vou esperar mais alguns colegas quebrarem a cabeça nela também, que aí amanhã a gente pode começar por ela. Talvez a gente faz ela. Eu pensei as que a gente não fez em sala de aula, né? Que seria a questão. Eu queria revisar a questão número 6. A gente fez ela há muito tempo, não sei se todo mundo lembra. Aí amanhã a gente ficaria por conta de mexer na 6, na 7, a questão da 8 e da 9, que são mais ou menos parecidos, fechar esse conceito. A questão da número 11, 12, 13, 14 e a 15 a gente já falou, que é a questão da superlargura, que é a aplicação daquela fórmula. E a 16, 17, 18, 19 e 20 é o conceito que a gente viu hoje também, tá? Então, a aula de amanhã a gente fecha todas essas dúvidas. Pode ser, Rafael? Que aí eu venho, né? Eu espero mais colegas cheguem com mais dúvidas, porque eu acho que até agora muita gente não fez ainda as atividades, né? Pela questão de prova também de vocês. Eu preciso que Beleza. amanhã chegue as dúvidas, né? E os questionamentos para a gente poder finalizar essa lista, pelo menos para vocês poderem ir para o dia da prova de vocês aí com a lista já, vamos dizer assim, já toda definida, né? Então amanhã é questão de dúvida, tirar todas essas dúvidas. Amanhã é só a aula de revisão. Vocês vão trazer todas essas dúvidas e a gente faz uma por uma. A gente fica então de começar a fazer essas que a gente não desenvolveu na aula de hoje, tá? Só para vocês relembrarem todos e fazer essa lista fechada, tá bom? Pode ser? Porque aí, Rafael, amanhã deve ter um número maior de alunos também. Aí pode ser que
a gente consiga discutir mais questões também, porque hoje eu sei que vocês estão fazendo a prova e a demanda está baixa também, né? A gente está só com 10 alunos, né? A maioria deve estar agarrada lá na avaliação. Aí amanhã a gente revisa essa questão e as demais, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilo, André. Eu até ia te perguntar a respeito da 18 até acho que é 20 ou 21, se era igual a 16 e 17. Mas você já falou que são iguais, né? Então eu tenho que fazer a mesma coisa. Então eu tinha visto lá, achei que tinha que fazer alguma coisa diferente. Não, a princípio você está falando da 18, né? Se tiver. Deixa eu ver aqui. É acima da 17, porque 16 e 17 eu fiz que elas são praticamente o que você passa dentro de sala de aula. Aham. Aí eu tinha ficado com dúvida da 18 para baixo, só que é a mesma coisa, então. A ideia é a mesma, porque está pedindo para calcular os elementos notáveis, né? Foi dado as estacas, foi dado a questão, né? O raio de 4.000 metros, tem né? Vai ter um pouquinho de diferença com relação a isso, por causa já foi definido aqui a questão do 4.000 metros, né? Então, aí na aula de amanhã a gente revê, né? Refaz essa aqui se tiver alguma dúvida, mas a ideia da curva vertical é bem próxima, tá? Mas aqui tem, obviamente, que tem um raio aqui de 4.000, né? Que vai ter uma diferencinha lá com relação à equação, à execução. A questão do número 19, por exemplo, você tem o L, que é 320, igual a gente fez em sala de aula. Você tem as estacas, né? Tem a questão da inclinação também pede a nota de serviço da mesma forma. E a questão número 20, né? Também a gente tem a questão das cotas, tem a inclinação das rampas, tem as estacas e tem o L. Talvez mesmo só 18, né? Que tem que tomar um cuidado maior, vou deixar para a gente desenvolver ela amanhã também, por causa dessa questão aqui do raio de 4.000 metros aqui, pode gerar na hora de calcular aí uma dúvida aí com relação ao conteúdo. Mas o restante já foi meio que passado, viu? Aí vocês podem quebrar um pouco a cabeça, né, com relação a esses exercícios, para amanhã a gente poder tentar dar pelo menos as respostas ou chegar no caminho aí para que vocês entreguem atividade e, inclusive, né, tenham estudado bem para avaliação. Porque, como eu falei, se a gente ficar, como tem muito cálculo, né, na sala de aula eu consigo acompanhar melhor vocês desenvolvendo. Aqui, eu estou falando, tem muitos colegas que não devem nem ter começado as atividades, os exercícios. Então, chega no dia da prova, trava. Então, o ideal é que amanhã tenha uma quantidade maior de alunos também e que vocês fiquem por conta de desenvolver as atividades se tiverem dúvidas. Então, amanhã a gente tenta fechar, passar toda essa leitura aí com relação às atividades, aos exercícios. Eu espero, então, que vocês façam a lista toda, né? Ou pelo menos algumas, né, mais importantes, para poder tirar a dúvida, que é a última aula antes da prova, tá bom? Combinados, pessoal? Combinado, professor. Não, então, tá, beleza. Então, fica, acho que por hoje, né, a gente encerra. Amanhã eu faço o resto da lista com vocês aí e a gente vai se preparando para avaliação, tá bom? Fiquem com Deus aí, um bom descanso e até a aula de amanhã, então. Beleza, pessoal? Abraço, hein? Abraço, André. Até amanhã. Marcos, obrigado. Valeu, Rafael. Valeu, Douglas. Valeu, pessoal.